Paz do Senhor, amados irmãos, que bênção estarmos aqui mais uma vez para a gente falar a respeito das lições bíblicas, terceiro trimestre de 2024, com esse tema, o Deus que governa o mundo e que cuida da família. Estamos estudando sobre os livros de Ruth e de Esther. Na realidade, esta lição já encerra o livro de Ruth, com a conclusão, e nas posteriores nós já vamos falar sobre o livro de Esther. Tudo bem, meus irmãos? Olha só, nós estamos na lição de número 5, que fala sobre o casamento de Ruth e de Boaz, a remissão da família. O texto áureo nos diz: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. Isto é a fala de Boaz para Ruth. A verdade prática diz: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e disposição de servir a Deus e também a família. Ok, meus irmãos? Meus amados, você vai ver agora aí o nosso gráfico esboço, que está dividido em 3 partes: o compromisso de Boaz com Ruth, o casamento entre Boaz e Ruth, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e de Boaz. E aí temos os subtópicos que você também está vendo aí, nós vamos falar sobre ele. Além disso, nós temos também um infográfico que está falando sobre esses dois atos, né, esses dois costumes que tinham em Israel, que é o costume do resgatador, do remidor, né, e também a lei do levirato. Então vamos ver esses dois, esse gráfico ele está importante para a gente poder falar a respeito dele. Meus irmãos, o compromisso de Ruth, o compromisso de Boaz com Ruth, perdão. O primeiro ponto fala sobre no lugar da bênção. E eu quero ressaltar aqui uma coisa que o nosso comentarista fala, quando ele diz o seguinte: Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por alguma coisa, né? Como se fosse autônoma e independente. Ela não buscou falsas liberdades como as que são apregoadas hoje pela ideologia feminista. Ela já tinha viajado com a sua sogra, já estava em Belém, já estava trabalhando, né? Nós falamos sobre isso também. Ela já tinha tomado as iniciativas, porque ela era uma mulher de iniciativa, então ela já estava lá colhendo espiga e tudo, e nós já falamos sobre o encontro dela com Boaz. Mas agora, quando Noemi descobre que ele é o parente remidor, então uma estratégia ali é montada para que esse relacionamento avance e passe para um outro nível, que é muito importante isso, tá bom? O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, nesse capítulo 3, versículo 10, é que ela diz claramente: eu vou fazer tudo o que tu dissestes, Noemi. Ou seja, eu vou te obedecer. E essa obediência de Ruth para com Noemi não era apenas uma coisa de fala, de retórica. Era uma obediência prática. Ela realmente fez o que a sua sogra mandou que ela fizesse. Isso é muito importante, porque além dela ter acompanhado a sua sogra até Belém, ter se comprometido em ficar com ela, isso mostra que ela realmente estava honrando a sua sogra, né? E também mostra, meus irmãos, o cuidado que se tem, que se deve ter com as pessoas da melhor idade, como se diz hoje, com os idosos. E eu quero citar um texto de Jó 12:12. Com os idosos está a sabedoria, e na muita idade o entendimento.
É interessante que o nosso comentarista fala aqui sobre esse momento, né, dessa liberdade da ideologia feminista que, infelizmente, tem imperado até dentro das igrejas, o chamado empoderamento feminino. Então, essas jovens de hoje, algumas delas entendem que não precisam mais do conselho, da orientação das mais idosas. E elas resolvem agir de maneira autônoma, de maneira independente, como a gente vê aqui, tá bom? Então, a gente tem uma conclusão sobre esse ponto aqui que é importante. Diz aqui, no final desse ponto, diz aqui, olha, a bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Veja, além de ela ser obediente e a obediência dela ser prática, ela estava no lugar certo. Meus irmãos, estar no lugar certo pressupõe isso que falamos. Obediência. Obedecer aquilo que é dito para ser feito, tá? E a obediência, por sua vez, é a certeza da bênção divina. Meus irmãos, precisamos estar no lugar da bênção. Isso pode parecer um pouco clichê, mas é uma realidade. Há pessoas que não são abençoadas porque não ficam no lugar, na posição que Deus queria que elas ficassem. E por isso a bênção não vem. Mas se ficarmos em obediência, se ficarmos no lugar certo, se fizermos as coisas que devem ser feitas, é impossível não sermos abençoados. Essa jovem foi abençoada porque ficou no lugar certo, fez o que tinha que fazer, obedeceu às orientações da sua sogra, que era idosa. Né? Talvez ela, se fosse nos dias de hoje, disse, não, minha sogra, pode deixar que eu sei o que fazer. E a coisa não ia dar certo, porque onde não tem obediência, onde tem desobediência, não tem a bênção de Deus. Isso é algo muito lógico, tá bom? O segundo ponto fala da iniciativa de Noemi, porque você está falando aqui de um contexto onde é o contexto da colheita, os cereais colhidos, eles eram levados para a eira, um terreno plano, para a debulha, né, das espigas, onde eles pisavam ali e eles iam sendo debulhados. Depois eles eram colocados para a peneira, né, a peneira que é aquele momento em que eles lançavam aqueles grãos para o alto e o vento batia, né, e fazia ali a separação da casca das sementes propriamente dito. Né? Isso nos faz lembrar também daquilo que foi dito para Pedro. Pedro, Pedro, Satanás te pediu para peneirar. É esse costume aqui, né? De passar pelo crivo. Então, esse trabalho aqui, esse momento aqui é algo que demanda muito trabalho, muito esforço. E isto poderia ser um alvo para ladrões, para furtadores. Então, o que acontecia? O Boaz estava lá diretamente supervisionando a obra. Isso é muito importante que a gente diga, não é? Então, ele estava lá supervisionando a obra. É nesse momento em que é dito para Ruth, para que ela aproveitasse, especialmente quando ele estivesse dormindo. Então, o que é que ela teria que fazer? Ela teria que cobrir os seus pés, né? Que também era um costume que sinalizava algo que estava sendo solicitado. Agora, porque também, depois disso, ele iria estender a sua capa sobre ela
em sinal de que ele estava recebendo, de que ele estava concordando com aquele pedido que era ser feito, que estava sendo feito. Irmãos, é importante que a gente diga também sobre essa questão do processo, não é? Tudo é um processo na vida. E por falar de processo, você entende que processos são etapas que precisam ser, sabe, palmilhadas, que precisam ser vencidas, que precisam ser feitas, que precisam ser realizadas. Mas a gente não pode atravessar o processo, a gente não pode passar por cima. A gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito dentro de uma sequência, dentro de uma ordem, porque a Bíblia diz que tudo deve ser feito com ordem, com decência e ordem, né? Então, mas houve toda uma preparação, né? A Noemi diz para a Ruth se banhar, se perfumar, se vestir com sua melhor roupa. E aqui o nosso comentarista traz essa discussão sobre de que isso, você ser uma pessoa que se cuida, uma pessoa que se trata, isso não exclui, não é, a santidade. Você pode fazer essas duas coisas, ou seja, é possível a mulher permanecer bela, permanecer bonita e sendo santa. E por que isso, meus irmãos? Porque tudo deve ser feito com decência, com modéstia. Paulo fala sobre isso. As mulheres digam que se vistam com modéstias, que também isso é um outro problema que se enfrenta hoje nas igrejas, não é? Pessoas que não têm noção sobre isso, sobre o seu corpo. Aliás, isso também faz parte, é preciso ser dito isso, faz parte desse empoderamento feminino. Porque eles dizem assim, meu corpo, minhas regras. Então, a pessoa pode se vestir de maneira sensual na igreja, que isso não tem problema, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Isso pode funcionar para o mundo, para um pensamento pagão, para um pensamento secularista, mas para um pensamento cristão, para um pensamento bíblico, isso não deve ser assim, porque a mulher, ela precisa cuidar do templo do Espírito Santo, e isso inclui, sim, a forma como ela se mostra no sentido de vestuário e tudo mais, né, meus irmãos? É importante que a gente pontue essas coisas. Então ela faz exatamente isso, ela se prepara, ela se veste, ela se perfuma, e ali ela aproveita o momento em que Boaz está dormindo, então ela vai, cobre os seus pés. Esse costume também de cobrir os pés é um sinal, que a gente pode dizer que é um sinal de submissão e de humildade. Eu vou falar uma coisa importante sobre isso aqui daqui a pouco. Mas então ela chega-se dessa forma, né? Ela cobre os pés de Boaz como sinal de submissão e de humildade. Até o momento em que ele então se acorda, se depara com ela, e ela faz o anúncio de que ele é o parente remidor. Ela se identifica como Ruth, né, como a sogra, né, Ruth, a Noemi sendo a sogra dela, ela sendo a nora, ela se identifica e diz que ele é o parente remidor, aquele que iria redimir. E ele entende então isso, ele entende todo aquele processo, embora ele concorde em redimir ela, mas também tem o problema do outro parente mais próximo que ele teria que fazer, a vez era dele, né? Ele teria que fazer esse processo primeiro, porque ele estava, digamos assim, na vez dele de fazer esse processo. Porém, ele mesmo diz, Boaz, que se ele não quisesse redimir, ele mesmo, Boaz, estaria disposto a fazer isso, tá, meus irmãos?
Então, é muito importante, tá? Ah, e aqui o comentarista diz o seguinte: mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo e respeitar o devido processo. Meus irmãos, lembra que eu falei aqui que esse deitar aos pés e cobrir, né, os pés como sinal de humildade, como sinal de submissão, isso tem a ver com a bênção que muitas vezes nós estamos querendo. E eu coloquei aqui uma perguntinha para nós. Como podemos querer as bênçãos de Deus com atitude orgulhosa, com atitude arrogante, assim como queria Caim, que estava oferecendo sacrifício, queria que Deus recebesse o sacrifício, mas a própria atitude dele, a atitude prévia dele já demonstrava esse caráter arrogante. Pode parecer estranho isso, mas há pessoas assim hoje que acham que Deus tem obrigação de nos abençoar, né? Não sabem pedir a bênção de Deus, não sabem ir ao Senhor com humildade, porque a Bíblia mesmo diz que Deus resiste aos soberbos, resiste aos orgulhosos, resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes, dá graça àqueles que sabem se submeter ao Senhor, né? Ela estava fazendo isso para aquele homem, e ela tinha que ter esta atitude, né, de alguém que estava fazendo isso como atitude de submissão, de humildade. Porque não era a obrigação dele. Se ele quisesse, ele poderia fazer ou não, né? Mas eu acredito que a forma como essa jovem fez, atendendo todos os critérios que a sua sogra havia falado para ele, foi importante para que esse homem, para que Boaz, não é, atendesse. Mesmo porque a gente leu aqui na nossa, no nosso texto áureo que ela foi uma mulher virtuosa. Ela foi conhecida, as atitudes dela foi conhecida. Nós já falamos sobre isso, né, irmãos? É uma coisa lógica isso. Ou seja, ela não era judia, ela não tinha obrigação de voltar com a sogra, de vir, de acompanhar a sogra, ela não tinha obrigação de aceitar o Deus da sogra, mas ela estava disposta. Até onde tu fores sepultada, eu ali serei também sepultada. Então ela estava decidida a ter a bênção de Deus. Mesmo contra as expectativas. Porque é aí que está o problema, não é? Às vezes nós não olhamos o todo. Às vezes nós não temos. Meus irmãos, nós precisamos pedir muito a Deus, sabe? Esta visão panorâmica das coisas. Esta visão da fé. Porque a fé consegue ver o que está para além do que os nossos olhos podem ver. Não é? E de alguma forma, esta jovem era movida por isso, e aí, quando chegou o momento certo, tudo foi sendo ajustado para que ela tivesse a bênção de Deus. Tópico 2, nós temos aqui o casamento entre Boaz e Ruth, concluindo o negócio, né? Concluindo o negócio. Aí foi aquilo que nós falamos sobre o parente, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu com rapidez. Aliás, a própria Ruth diz: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua este negócio, dando a entender que de fato ele estava interessado em remir, em ter a Ruth como esposa, né? E aqui eu achei muito interessante. Eu gosto desses pontos dessas falas que nos chamam a atenção. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. Meus irmãos, apesar de você ter aqui uma iniciativa de Ruth,
porque afinal de contas ela precisava fazer ciente ao Boaz quem ela era, quem era a sua sogra, mas a iniciativa, a atitude ainda era dele. Então, isto significa dizer que nesse quesito casamento, nesse quesito ter um lar, a iniciativa é do homem. O homem precisa ter essa iniciativa. A atitude é do homem. Tanto é que a Bíblia não diz assim, olha, portanto deixará a mulher pai e mãe. Portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher. Você vê que isso demonstra claramente que a atitude tem que ser do homem. Mesmo que a mulher, como foi o caso aqui, demonstre essa iniciativa, digamos assim, do relacionamento. Porque pode acontecer, né? Pode acontecer de primeiro a mulher avistar o homem, e ela, então, ter uma iniciativa de ter um relacionamento, mas ainda assim a atitude de aceitar ou não é do homem. Ele precisa tomar essa atitude. Inclusive sobre constituir um lar com aquela companheira. Né? Constituir um lar. Resumindo, meus irmãos, essa iniciativa é do homem. Deixar pai e mãe, casar-se, ter um lar, ter uma casa, ter um sustento para a esposa, para os filhos. Essa é uma iniciativa do homem. Né? Às vezes a gente vê casais que não dão certo, estão namorando apenas, mas não dão certo porque a mulher, por exemplo, a jovem, não vê esta iniciativa no jovem de constituir uma família. Porque a verdade é que se está namorando, sempre será com esta intenção de contrair um casamento. Essa é a lógica. Né? Vamos lá. O resgate da lei do levirato. E aqui eu quero mostrar para vocês esses dois gráficos, tá? Para que a gente entenda melhor. Na verdade, é um gráfico só que está falando sobre isso. Meus irmãos, eu sempre tenho dito que a ilustração, ela fixa. Tá bom, professor? Eu, às vezes, fico triste em saber que tem professores que resistem a essa ideia, não é? De mostrar a ilustração. Tenho, sinceramente, pesar por isso, porque a ilustração ela ajuda a fixar. Então, o que é que nós temos aqui? Em dois quadros nós temos a lei do levirato, de maneira simples para a gente entender. Não é? Um homem contrair um casamento com uma mulher, ok? Casaram-se os dois ali. Só que por algum motivo, como foi aqui com as filhas, com a nora de Ruth, de Noemi, os filhos, o esposo, né, os filhos de Noemi, por algum motivo, não deixaram filhos. Eles não tiveram filhos. Então, o que é que dizia essa lei do levirato? Se um homem se casar com uma mulher, então eles não têm filho. Mas se de alguma forma este homem, este esposo, ele morre, aí está ali a ilustraçãozinha, né, da caveira no caixão, para ficar bem claro isso, ele morre. Né? Esse ponto é importante porque o que, que acontece, meus irmãos? Os judeus levavam muito a sério essa questão da descendência, de você deixar uma descendência. E por que isso? Porque estava escrito lá na Bíblia, crescer e multiplicar. Está lá, desde o início. É um dos mandamentos, né? Um mandato cultural. Já falamos sobre isso aqui também. Crescei e multiplicai.
Até porque a Bíblia mostra que os filhos são a herança do Senhor. Ah, quando um casal tem filhos, principalmente naquela época, naquela cultura, se pressupunha que aquele casal com filhos, ele tinha herança do Senhor, ele tinha a bênção do Senhor. Uma mulher, por exemplo, que era estéril, né, ela era muito mal vista pela sociedade, como alguém que teria sido amaldiçoada por Deus. A gente sabe que essa teologia é errada, esse entendimento é errado, não é? Dizer que Deus amaldiçoou alguém com a infertilidade não é uma coisa correta, não é? Mas era assim, dessa forma. Então, deixar a descendência era algo muito importante, porque você está perpetuando a família. E olha, meus irmãos, isso acontece também, você percebe, principalmente na monarquia, né? Foi dito, aliás, que aconteceria com a descendência de Davi. Bom, mas aí o que é que a lei fazia para que houvesse a continuidade daquela família? Então era aplicada a lei do levirato. O que é que acontece? O parente mais próximo do morto poderia se casar com a viúva. E daí ele deixaria descendência. Né? É claro que há um problema também aqui, porque se dizia que a descendência seria realmente daquele que morreu e da sua esposa. Né? Não seria do segundo marido. Por isso que você tem aquele problema lá com Onã, que ele praticava, né, falando numa linguagem técnica aqui, o coito interrompido, para que não houvesse descendência, exatamente porque a descendência não seria dele. Tá? Então, a viúva deve se casar com o irmão do morto, um parente mais próximo, para ter filhos com ele e assim haver a descendência do falecido, que era o que estava acontecendo aqui. Tá? A família de Noemi em tese, tinha se acabado, porque morreu o esposo, morreu os filhos, não deixou descendência, as filhas, as noras não tiveram filhos, e Noemi, então, estava sozinha. Não havia uma continuidade daquela família. Só que, através dessa lei, foi possível fazer isso. É importante que a gente diga, meus irmãos, que você tem aqui as duas leis vigorando, tá bom? Tem as duas leis vigorando. Aliás, é mais por causa dessa lei do levirato que o parente mais próximo, ele não aceita, não é? Ele não aceita redimir, ele não aceita dar continuidade, porque ele sabia que os filhos não seriam dele, não é? E também a propriedade, conforme diz aqui o nosso comentarista, ele alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recurso em terra que não seria da sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque, por causa da lei do levirato, né? Que está, é, que está aqui colocada. Mas a lei do resgate, meus irmãos, está aqui, olha, também, de maneira bem simples para você entender. Uma família de posse da sua herança vendia terra e propriedade para um comprador. Tá? Tecnicamente, as terras vendidas, elas eram devolvidas no ano do jubileu. Tá? Era revertida ao dono original. Meus irmãos, é importante que a gente entenda isso, porque também está relacionado com a promessa para Israel. A questão da herança é uma questão voltada não só para a terra, por isso que hoje você tem o próprio Israel, o próprio povo de Israel valorizando a terra. E por quê? Porque a terra é dada por herança.
Não era para ser vendida, não era para ser extraviada. E se fosse vendida, tinha que ser retomada de novo. Que aí é que entra a lei do resgate, não é? Quando Acabe quis comprar a vinha de Nabote, foi alegado isso, a herança. Essa terra é herança. E isso tem um peso espiritual para nós também muito grande. Por quê? Porque nós temos esse sentimento de que nós vamos herdar também a terra. A palavra de Deus diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão de abundância e paz. Por que isso? Porque a terra é herança, né? Então é importante a gente entender. Essa herança não, eu repito, não tem a ver só com a questão física, geográfica, tá bom? Mas tem a ver com a questão espiritual. Elementos da espiritualidade divina estão envolvidos aí. Por isso que havia o resgate, por isso que deveria ser retomada, tá? Que poderia ser no ano do jubileu, ou também no caso de uma ameaça de perda definitiva da herdade, como era o caso aqui. Tá? Ela deveria ser comprada de volta e dada aos seus primeiros donos, tá bom? Isso é importante, meus irmãos, porque quando Deus dá a terra para o povo de Israel, ele dá como herança. Então, cada porção de terra é esta herança. E ela tem a ver diretamente com o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa herança. Não é? Isso vai acontecer de maneira global, especialmente quando Jesus vier implantar o seu reino milenial nesta terra. Nós herdaremos a terra, nós herdaremos a herança do Senhor. Que coisa maravilhosa. Agora, olha aqui, ó. Tá. Ele teria que resgatar, foi vendido a propriedade, e por algum motivo, no caso de perda da herdade, ela teria que ser resgatada, que era o que estava acontecendo aqui no caso de Noemi, ok? Então, quem é que fazia isso? Quem fazia isso era o resgatador, o Goel, que no hebraico, né, vem de Gaal, que quer dizer redimir, resgatar, tomar de volta. Isso envolvia um preço a ser pago, ok? Envolvia um preço a ser pago. Então era feito por um parente não tão distante, aonde ele tinha que adquirir de volta a propriedade para devolver ao antigo dono. A família recorria a esse Goel, a esse resgatador, quando sua linhagem e bens estavam ameaçados de ser perdido. Olha só, porque na realidade se considerava o espaço geográfico como herança do Senhor. É muito importante isso, não é? Por isso que é chamado lá Eretz Israel, terra de Israel, ou seja, terra santa. Terra santa é nesse sentido, de que aquela terra foi dada como herança do Senhor, porque se entende que a bênção de Deus está aí também. Por isso que a gente não pode, sabe, negociar a nossa herança. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando Deus diz lá para Daniel, capítulo 12, tu, pois, Daniel, segue o teu caminho até o fim, e no final dos dias te levantarás. Né? Deus disse que ele iria descansar, descansarás, e no final dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que herança é essa? A terra, a bênção da terra, agora já com ele restaurado, ressuscitado, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, esse é a ideia do parente remidor desse Goel, tá?
O que é que o Boaz faz? Ele vai falar com o parente mais próximo e, como ele diz, né, em princípio esse parente aceita ser o remidor, mas quando é dito que ele também precisa aplicar a lei do levirato, ou seja, ele precisa casar-se com a Ruth, aí então ele entende que ele vai ter prejuízos porque ele não quer investir numa terra que não vai ser dele, que ele vai, os descendentes é que vão herdar a terra. Então ele não quer, né? O que é que Boaz faz então? Ele se resolve, né, com ele, no sentido de que encontra ele, explica toda a situação. Isso é feito lá no portão da cidade. É importante que se diga isso também, nesse contexto histórico. O portão da cidade nada mais era do que uma espécie de mistura de prefeitura da cidade, como também um tribunal de justiça, onde eram julgadas as causas ali, né? Você lembra quando os anjos vão para Sodoma e Gomorra, o, o, o Ló, ele está lá na porta da cidade, porque ele era uma espécie de juiz também ali, né? Então, a porta da cidade funcionava como uma espécie de prefeitura, como uma espécie de tribunal de justiça e também de mercado, porque era um local onde as pessoas estavam ali comercializando, vendendo os seus produtos. Boaz aproveita esse momento, apresenta a causa para o parente remidor, coloca todas essas questões e ele diz, não, eu não aceito. Então, o que é feito? Ele dá o sapato, tira o sapato e dá para o parente seguinte, e isto quer dizer, em outras palavras, no nosso português bem coloquial aqui, olha, eu abro mão do meu direito e entrego para você a remissão e esse levirato. Pode fazer, é com você agora. Então era tudo que Boaz queria, né, meus irmãos? E aí dá certo, aí dá tudo certo. Terceiro ponto, a gente vai para o terceiro ponto para encerrar, é quando ele se casa com Ruth e esse casamento já deu ali o primeiro fruto, que é de onde vem Obed, né? E há uma comoção das mulheres, porque aquela que dizia que o nome não deveria ser mais Noemi, não é? Ela deveria ser Mara, que é a amargura, que estava amargurada, aquela ideia de dizer que Deus estava punindo, não é? Então, ela agora tinha retomado o seu nome, porque ela que ele estava alegre, estava feliz, porque Deus estava dando a descendência. É importante que a gente repita isso, meus irmãos. De fato, os filhos são a herança do Senhor, conforme diz a palavra de Deus, são como flecha nas mãos do valente, né? Porque essa herança familiar, conforme eu disse para os irmãos, é a prolongação da família. E olha que aqui nós estamos falando de um neto, né? Nós estamos falando de um neto. Ela já estava feliz de ter o seu netinho, né? Ah, os netos enchem os avós de orgulho e de alegria. Neles, os idosos projetam prolongamento da vida. Eu tenho a grata satisfação de ter essa experiência agora, como sendo vovô do meu primeiro netinho, né? Então a gente fica feliz em saber que se Jesus não voltar até lá, a nossa família vai ter uma continuidade. E nós oramos, porque não é só alegria, mas a gente ora, a gente intercede, a gente pede por eles, pede para que Deus guarde, para que Deus proteja. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, tá? Para encerrar, Boaz aqui ele cumpre um papel de um tipo de Cristo, porque ele é aquele que resgatou a sua igreja, não é? Então, a Ruth é como um tipo de igreja, porque ela se encontra com Boaz,
que é um tipo de Cristo e que também redimiu a sua igreja. Assim como ele redimiu a Ruth, também nós podemos dizer que a igreja foi redimida pelo Senhor, exatamente porque ela foi resgatada, não com preço de dinheiro, mas diz a Bíblia com preço de sangue, pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês, que tenhamos uma aula cheia da presença de Deus com essa lição abençoada. Amém.